Tenório, não satisfeito com a sua vida, vendeu sua alma para o Capa Preta. Tanhambira, esse Tenório, ele era um cara que ele reclamava demais da conta dele, da vida dele. Ele morava na fazenda, só ele e a esposa dele. As coisas eram difíceis demais, aquele tempo antigo, né? Às vezes passava necessidade ali, ficava com vontade de comer uma carne de um bicho, uma carne de gado, Complicado. um arroz, um feijão, né? Era muito normal, assim, antigamente, faltar o que comer nas famílias, né? E ele era um cara que ele vivia reclamando, só falando coisa ruim. Um dia ele levantou cedo e falou pra esposa dele, falou, hoje, se o Capa Preta aparecesse aqui pra mim, eu tinha coragem de dar minha alma pra ele em troca de riqueza, só pra nós mudar de vida. Tanhambira, olha o que o cara foi falar. E beleza, e a mulher dele repreendeu ele ali na hora ali, né? E ele saiu bravo, já saiu xingando lá pra fora e falou, hoje eu vou ver se eu arrumo um serviço, vou ver o que eu faço. Não. Mais tarde eu tô aqui. E beleza, e ele saiu. Ele ficou o dia inteirinho numa vilinha lá perto da fazenda onde ele morava lá, ó, bebendo pinga lá, no fiado ainda. Já tava bastante tonto ali, resolveu ir embora. Antes dele chegar na casa dele, tinha que passar uma matinha com um cochete pra ele poder pegar a estrada pra casa dele, sentido da casa dele, né? E a hora que ele vem de noite, ele de a pé, sem lanterna, sem nada, já meio bêbado ali, chumbado de pinga. Ele parou nesse cochete pra abrir ele ali, saiu um cara assim, de dentro do mato assim, um cara todo vestido de preto, chapelão preto, capa preta. Cumprimentou ele, falou, boa noite, Tenório. E ele olhou, não conheceu o cara, falou, boa noite, o senhor tá bom? O cara falou, tô bom demais da conta. Tenório, eu escutei você falando um negócio cedo aí, que vendia sua alma aí, em troca de riqueza, essas coisas do tipo. O Tenório, sem pensar duas vezes, falou, não. E eu falei, e se eu achasse ele, eu fazia esse negócio com ele demais da conta. E esse cara falou pra ele, Tenório, mas é o seguinte, eu posso te conceder riqueza, posso conceder tudo que você quer, mas eu vou te dar um prazo mínimo de 10 anos pra você consumir isso aí tudo. E quando bater os 10 anos, eu venho aqui e te busco, eu busco sua alma. Tenório achou que aquilo era uma brincadeira, era alguma coisa assim, né? Vai vendo pra ver. É, e ele concordou com a proposta que a Somo fez pra ele ali e falou pra ele, ó, o nosso pacto vai ser com um pingo de sangue. Tanhambira, e ele pegou aqui, ó, no arame farpado ali, ó, já meteu o dedo lá, furou o dedo, o sangue saiu, foi na mão do homem e apertou a mão do homem, colocou o dedo furado ali. E a Somo sumiu, a hora que apertou na mão dele. Tanhambira, beleza. Acabou de chegar na casa dele. No dia cedo ele acordou com esse trem na cabeça. Rapaz do céu, será que eu sonhei? Será que aconteceu de verdade? Ele olhou na mão dele, ó o dedo furado. E ele pensou, rapaz, esse trem é verdade mesmo. E eu fiz isso aí. E as coisas foram acontecendo na vida dele ali devagarzinho ali. E ele não tinha contado pra esposa dele não, o que ele tinha feito não. E as coisas foram acontecendo na vida dele ali devagarzinho. Foi mudando, pensa que não. O homem tava rico, todo de rico. Fazendeiro, dono de gado, dono de riqueza imensa. Não sabia onde punha dinheiro. Não, foi da água pro vinho, Tanhambira. E beleza, e a esposa dele sempre perguntando ele como que ele tinha conseguido aquilo ali, tudo ali, né? E ele sempre saía fora, falando, ah, meu bem, as coisas foram acontecendo, foi dando certo, né? Tanhambira, faltando uns 5 dias pra chegar os 10 anos que ele tinha marcado com esse cara ali, ele não aguentou não, ele contou pra esposa dele, que ele tava muito inquieto, pensando demais da conta. A esposa dele já tinha percebido, perguntou ele, o que foi? Por que você tá assim, Tenório? Fala comigo. Falou, mulher, você lembra que aquele dia, quase 10 anos atrás, eu falei que eu ia fazer um pacto se eu achasse pra mudar de vida? E eu fui, bebi pinga e voltei. E eu achei o cara lá no cochete lá, e eu fiz um pacto com ele. E tá faltando 5 dias pra ele vir me buscar. E eu marquei com ele 10 anos, falta 5 dias pra ele vir me buscar. E eu tô pensando na vida, como é que eu vou fazer. E o Tenório era um cara cabeludo, barbudo, um cara bonitão, simpático, né, que ele tinha ficado, né. Você sabe, né, que a mulher enganou até o diabo, quem dirá o homem, né. Foi e falou pra ele, falou, meu bem, vamos fazer o seguinte, você rapa sua barba, rapa seu cabelo, nós promove uma festa grandona aqui no dia que ele for vir aqui, e nós avisa aqui pros nossos funcionários, qualquer coisa aqui que chegar alguém aqui e perguntar pra você, fala que nós largou, que você foi embora, arrumou outra família, que você não é daqui mais aqui dessa região. Então, Tanhambira, assim os dois fizeram, combinaram ali com os funcionários da fazenda todinho, deu no dia, começou aquele bailão, começou de dia o bailão. Tanhambira, o Tenório, ele tinha ficado rico, mas ele era um cara mão aberta, bebida pros funcionários, comida boa, todo mundo merecia do olho do melhor. Tanhambira, beleza. E o Tenório já foi lá pro bailão lá, e o bailão rolando lá, passa um prazinho, chega um cara lá, todo de preto. E ele com a cara rapada, tudo rapado, roupinha. Disfarçado. Só nos trapinhos ele. O cara chegou lá, bateu palma, mulher desceu lá fora, falou, boa tarde, o que é que o senhor precisa? Falei, é aqui que mora o Tenório? Mulher dele falou, ó, deixa eu falar pra você, eu era a esposa do Tenório. Tenório ficou rico da noite pro dia, comprou fazenda, comprou tudo, rumou outra família, me largou com meus filhos aqui, peguei essa fazendinha aqui de herança dele aqui, que ele deixou pra mim, pra me cuidar dos filhos dele, que eu tenho filho com ele. E o Capa Preta falou, ah, não é possível,
E olhou assim, viu o bailão, falou, mas o que tá acontecendo ali mesmo ali? Falou, não, é uma festinha que eu tô fazendo meus funcionários ali. A senhora me permite ir lá, ficar lá um pouquinho lá? E a mulher deixou, Tonhambira. Não, o senhor pode ir lá, ficar à Podia ter vontade. deixado, não, ué. Não podia, Tonhambira. E o Capa Preta foi pra esse bailão, chegava perto de um, você conhece o Tenório? E todo mundo contando a mesma história. Ele andou lá umas 2 horas lá, de cara em cara, perguntando desse Tenório. Ninguém sabia desse Tenório, né? Todo mundo falando a mesma história. E você sabe, né? O Capa Preta, ninguém engana ele. E ele chegou assim, sabia? E o Tenório rodeando, correndo dele no bailão. Pensa que não, o Tenório tava lá no meio do bailão, igual tá nós dois aqui, ó. O Capa Preta chegou, sabe? Perguntou o cara que tava do lado do Tenório. Falou, escuta, eu tô procurando o Tenório. Eu fiz um negócio com ele e hoje eu vim buscar a minha parte do pagamento. Você não sabe pra onde ele tá, não? E o cara foi e falou, rapaz, o Tenório largou da mulher aqui, ó, dessa mulher aqui, que é a nossa patroa, que é boa demais da conta. Rumou outra família, foi embora, ninguém nunca mais viu falar do Tenório. Aí esse cara falou, mas por que você tá caçando o Tenório? Não, que eu fiz um negócio com ele, uma gambira, e eu tinha que vir buscar ele aqui. Mas rapaz, mas olhando pra esse cara aqui, pra esse carequinha, sem barba aqui, eu gostei demais desse cara aqui, eu acho que eu vou levar ele no lugar do Tenório. Então, Gambira, isso aí é pra gente ver que a gente não consegue enganar a Capa Preta. O Tenório lutou, correu de soma ali o bailão inteirinho, quase a noite inteira, à tarde, né? Deu no final da noite ali, o cara achou ele, levou ele assim mesmo. Pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado, pra vocês não aceitar certos tipos de proposta que pode mudar a vida, dar água pro vinho, né? Igual aconteceu com o Tenório. Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa historinha aí. Se você tem uma história parecida com essa aí, já deixa aí nos comentários, já deixa essa curtida, já me segue. Segue o Tonho Gambira. Um abraço aí do seu menino. E do Tonho Gambira, na vida não tem nada que vem de graça. Proposta que é aquela coisa assim que a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. E desconfia mesmo. Um abraço, pessoal. Toma cuidado.